Shalom, graça e paz. Estamos aqui para mais esse dia. Estamos estudando então Uma Vida com Propósito, do livro então do Rick Warren. E hoje nós vamos falar sobre o dia 5. E o tema é Enxergando a Vida do ponto de vista de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: como você enxerga a sua vida? O que é a sua vida? Tiago 4,14 nos pergunta sobre isso. O que é a sua vida? Como você consegue identificar ela? Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Esse é o ponto. Quando nós enxergamos as coisas, ali então nós definimos que tipo de vida nós temos. A sua vida é formada como você a enxerga. Como você define a sua vida eterna e o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o teu tempo, gasta o seu dinheiro, usa os seus talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes como você vê a vida. Eu quero te perguntar: como você vê a vida? Como está o seu pensamento sobre a vida? Eu quero te trazer você hoje, baseado nesse estudo com esse livro, para enxergar a vida do ponto de vista de Deus, não nós como humanos, mas que nós conseguimos então enxergar da maneira que Deus ele quer. E continuando aqui, dessa forma você descobrirá que existem então tantas respostas diferentes quanto existem as pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, que é um campo minado, que é uma montanha russa, que é um quebra-cabeça, que é uma sinfonia, que é uma jornada, que é uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima e às vezes você está embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou alguns ainda pensam, que a vida é como uma bicicleta de 10 marchas, que você nunca vai usar algumas das engrenagens que ali está. E aí eu te pergunto: você vê a vida como um circo? Você vê a vida como um jogo? Você vê a vida como um campo minado? Muitas pessoas falam que a vida é difícil, que a vida é dura, que a vida é complexa. E realmente, se você imagina dessa forma, assim será. Precisamos tirar os olhos então dos problemas, precisamos tirar os olhos das dificuldades, das coisas ruins que estão acontecendo nessa terra e nessa vida, para vivermos uma vida com propósito, uma vida diferente. Uma vida baseada nos princípios de Deus e da ótica de Deus para com a nossa vida. Se eu perguntasse como você imagina a sua vida, que imagem lhe viria em sua mente agora? Como você imagina a sua vida? Qual a imagem que veio? Ruína? Dificuldade? Muito complexa? Ou muito leve? Light? Como você imaginou? Como veio? Qual foi o flash que veio então na sua mente agora? É assim que a sua vida então está sendo para você. Nós precisamos ter e tomar muito cuidado com o tipo de mapa mental que nós temos em nossa mente. A nossa mente, ela está formatada, ela já está programada para vivermos de uma maneira. E à medida que nós conhecemos a palavra, nós temos que entender que um nível diferenciado precisa chegar para cada um de nós. E eu e você precisamos desprogramar as crenças, os valores que muitas vezes estão engessados, impressos em nosso mapa mental, para que Deus possa construir ou ajustar aquilo que Ele quer em nossa vida. A vida não é assim, da maneira que você está pensando. Eu tenho certeza que algo melhor e algo a mais tem para as nossas vidas. Vamos para 2 conselhos aqui neste dia, no dia 5 então de Uma Vida com Propósito, 5/40. A vida na Terra é um teste. Quero que você entenda que estamos aqui nessa terra para passar em um teste. Esse teste, alguns demoram alguns anos, outros décadas, outros então passam aí de 40, 50, 60, 80 até 100 anos. E ali, nesse teste que você está tendo, você tem a oportunidade de ser aprovado ou de ser então reprovado. Essa metáfora da vida é vista na história relatadas em toda a Bíblia.
Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à hostilidade, à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar ou testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando esse precisou trabalhar 7 anos extra para obter então a sua esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, como Ruth, como Esther e como Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifesta o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Se você compreender que a vida é um teste, você vai viver ela com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de observações. Talvez você deve ter feito algum teste na sua vida, talvez você deve ter feito então algum vestibular, talvez você, com certeza, alguma prova você já fez, e você sabe que você precisa se preparar para ela. Se você não se preparar para ela, você não consegue ultrapassar. Assim também é a vida. A maioria das pessoas não tem se preparado para vivê-la. Vivem de qualquer maneira. Acordam, vivem durante o seu dia, deitam e dormem, sem nenhuma preparação, sem nenhum planejamento, sem nenhum propósito. E saiba que esse teste nessa vida, como Davi, como José, como Esther, como Ruth, como Daniel, foram provados, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados diante da fidelidade, da idoneidade, diante do caráter dele. Assim também Deus permite algumas coisas acontecer conosco para nos testar, para nos provar, para manifestar então em nós aquilo que realmente está dentro. Nós só vamos conhecer o ser humano quando ele é provado, quando ele é testado. E aí eu te pergunto, à medida que você dá os seus passos na vida, qual o tipo de caráter que tem sido manifesto a você? Qual tem sido de pensamentos que tem sido são manifestos sobre a sua vida? É tempo de parar, tempo de refletir e enxergar a vida com uma ótica diferenciada. Aquilo que Deus ele planejou para nós. Entenda, Deus ele tem um plano na sua vida. Deus ele tem um propósito na sua existência. Mas para que essa existência então chegue ao final de tudo, você precisa estar preparado, você precisa estar blindado, você precisa passar por esse teste. Então o primeiro conselho é: a vida é um teste. Passe por ela, ultrapasse ela e viva uma vida diferenciada. Segundo, a vida na terra é um cargo de confiança. Aqui nessa terra, Deus entregou a você um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora que a Bíblia então nos revela. Nosso tempo nesse mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas de Deus que Ele nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o relacionamento de que Deus é o dono de tudo e de todos. Como a Bíblia diz, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24, verso 1. De fato, jamais possuímos realmente como ou coisa alguma durante o nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra. Enquanto estamos aqui, ela já era propriedade de Deus antes de você chegar. E Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você então morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Nós somos então, e o segundo conselho para esse dia 5 é: a vida na terra é um cargo de confiança. Se você for promovido então para trabalhar em uma gerência de uma empresa,
de uma multinacional, de uma empresa muito bem vista. Você vai ser então colocado lá, vai ser entregue para você as chaves dessa empresa, vai te dar então cartas para que você possa trabalhar nela à vontade, mas você precisa saber que você não é o dono dela. Há algumas coisas ou medidas que você não deve então praticar, porque você não possui ela. Você está em um período de tempo naquele lugar. Assim também a nossa vida. Se nós entendermos que nós não somos daqui, que nós apenas estamos aqui, nós vamos então valorizar ela um pouco mais, nós vamos viver ela um pouco mais, nós vamos desfrutar dela um pouco mais. É usar, é aproveitar, é valorizar cada momento, cada segundo, cada dádiva que nós então temos. Queridos, talvez você com certeza deve ter já participado de algum funeral, e nesse funeral você vai perceber pessoas tristes, e ali então um cadáver. Por quê? Aquela pessoa já não tem mais oportunidade de viver a vida. Acabou o seu período de tempo aqui nessa terra. E eu te pergunto, o que você está fazendo com o período de tempo que Deus tem colocado para você aqui? Você tem desperdiçado? Você tem reclamado? Você tem então vivido uma vida totalmente destruída diante das questões, ou até mesmo por meras ignorâncias sobre a sua vida? Desfrute da vida. Deus te entregou para que você possa cuidar, para que você possa então estar, para que você possa viver. E nesses 40 dias de propósito, eu tenho certeza que Deus vai melhorar a sua performance. Esse livro, com certeza, é um livro de alta performance. Vai fazer você melhorar a sua performance aqui nessa terra. Você vai ser diferente. Essas palavras, esses ensinamentos, se você não acompanhou os outros vídeos, acesse-os. Você vai ver que Deus vai falar com você poderosamente. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste como um cargo de confiança, designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como nós usamos o nosso dinheiro para avaliar se somos confiáveis ou não. Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16, verso de número 11. O dinheiro é uma das provas mais reais de que nós somos então os mordomos daqui dessa terra, nós somos então os trabalhadores aqui dessa terra, e que Deus, Ele quer que eu e você entendamos melhor. Quantos que saem da presença de Deus por causa do dinheiro, ou por falta, ou porque abundância? Quantas pessoas que deixam de servir ao Senhor porque lhe falta então algo, ou porque tem então algo demais que acaba vivendo a sua vida dissolutamente? Nós precisamos parar, nós precisamos observar que o dinheiro para nós precisa ser algo de valor, que nós vamos usufruir, mas nós também vamos colocar na obra, colocar no social, colocar então na vida da nossa família, para que assim nós possamos viver uma vida diferenciada e melhor. Essa é uma verdadeira ou uma verdade fundamental. Deus diz que não há um relacionamento direto entre a forma de utilizar o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, as riquezas desse mundo, determina quanto Deus pode confiar as minhas bênçãos espirituais, as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar, a forma que você administra o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podemos ser confiados a você? Você pode ser confiado mais riquezas então espirituais? O que Deus tem colocado nas suas mãos? A sua vida, o dinheiro, o trabalho. Isso tem então ajudado você a ser melhor, mais próximo? Deus está olhando para isso, está então do céu contemplando e dizendo assim: eu posso entregar mais das coisas celestiais para esse meu filho? Ou ele vive uma vida de qualquer forma? Tem pessoas que não têm nenhum tipo de organização, tem pessoas que não têm nenhum tipo de ajuste, e isso só vai levar em problemas e em dificuldades para você poder então administrar. Meus amados, é tempo de viver os princípios do Senhor e olhar a vida de uma ótica espiritual. Jesus disse: a quem muito foi dado,
muito será exigido. E quem muito foi confiado, muito será também pedido. Lucas 12, 48. A vida é um teste, um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você então seja. Fechando então esse dia 5, esse capítulo de número 5, eu entendo que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Segundo, nós precisamos então entender que aquilo que chega nas nossas vidas é um teste para nos provar, para nos fazer melhor e para fazer-nos passar dessa fase. Estamos aqui como um jogo de videogame. A cada dia que passa, nós evoluímos um passo. Nós pulamos então um degrau. E à medida que nós vamos saltando degrau a degrau, nós vamos então ultrapassando os limites, até chegar então na plenitude do Senhor, que será a nossa vida eterna, diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Pensamento no meu propósito de vida. Pense no seu propósito de vida. Você tem olhado então a vida do ponto de vista de Deus ou o dinheiro, a ação por essa terra, a luta desenfreada para ter, para obter, para conquistar, para então realizar sonhos e desejos tem feito você então sair da presença do Senhor e dos planos de Deus? Tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Passe por esse teste e cumpra seu cargo, cumpra o seu papel na melhor excelência que você pode. Que a Bíblia nos ensina: tudo que chegar em nossas mãos para fazer, façamos com toda a excelência que nós podemos então realizar. E o versículo para nós memorizarmos está em Lucas 16, verso 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas coisas grandes. Se você for fiel em cada momento, o que você tem agora, seja fiel. Pare a sua vida, reprograme a sua rota e entre então no caminho. E a pergunta para meditar: o que me aconteceu recentemente que agora percebo que tem sido um teste de Deus? Quais as minhas tarefas mais importantes que Deus então confiou em minha vida? A sua vida é um teste. O período de tempo aqui nessa terra é transitório. Já já nós não vamos estar aqui mais. Passaremos no teste ou seremos reprovados no teste? Passaremos no teste como Sadraque, Mesaque e Abednego, que à medida que foi lançado então na fornalha, lá estava então a quarta pessoa, o anjo do Senhor, para poder então guardar ele em uma fornalha? Ou será que nós vamos ser reprovados, como foi então Adão e Eva no paraíso, que ali quando foi testado, deixou então a sua consciência e o seu desejo então prevalecer? Que o Senhor possa te abençoar e que tudo que chegar em suas mãos para você fazer, saiba que Deus, o grande arquiteto desse universo, tem colocado a você, em suas mãos, para que você faça, para que você produza, para que você realize e deixar então um legado para outras pessoas e para outras gerações. Eu quero orar com você nesse dia 5 e pedir que Deus ajuste você, organize você nesses testes e dê direções à sua vida em nome de Jesus. Pai, aqui eu estou, Senhor, na Tua presença, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas. Peço, meu Deus e meu Pai, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória, que cada um, Senhor, passe pelos testes que o Senhor tem para a nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ser grandes mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Ensina-nos a ter sabedoria e habilidade para viver nessa terra e ultrapassar todas as barreiras e enxergá-la da Tua maneira e da Tua visão. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Leia o livro. Não deixe de ler então o estudo completo do dia 5 de Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e seja abençoados em nome de Jesus. Shalom, graça e paz.